Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. No episódio de hoje, você vai conhecer o outro lado da história da cassação do prefeito de Alta Floresta, o Chico Gamba. A gente já trouxe aqui a defesa do prefeito, que através do advogado Rodrigo Cirineu falou o posicionamento dele. Ele entrou com vários recursos para reverter a decisão da justiça, mas até o momento não conseguiu. O prefeito continua afastado das suas atividades. E aí você vai entender como que surgiu essa denúncia, né? De onde que veio? A denúncia surgiu de jornalismo, gente. Jornalismo é aí a ponta inicial dessa história, foi onde um jornalista lá da região investigou, e aí você vai conhecer ele comigo e também entender o que está rolando lá e como que foi isso. O nosso colega meu de profissão, que é o Dani Bueno, é isso mesmo, né, Dani? Dani Bueno. Muito obrigado, Grade. E a questão toda é a seguinte, obrigado também pelo convite. Então, você veio de Alta Floresta, de Alta Floresta, né? Estávamos ainda ontem lá, também gravando com outros colegas aqui da capital, e vamos continuar gravando hoje ao longo do dia. Já se vão mais de 120 dias de espera, e uma espera bem incômoda lá por parte de toda a população, que aguarda o TRE de Mato Grosso definir quando vai ser a data, a sessão de julgamento dessa cassação que já suplantou todas as expectativas da população. Existe um grande sentimento de indignação e de impunidade. Por quê? Apesar de terem sido cassados, devidamente cassados, permanecem no cargo, atuando lá como se nada tivesse acontecido, né? E agindo e tentando transparecer para o povo a normalidade, a tranquilidade, com áreas de piedade, como se fossem vítimas de um processo injusto, né? E, de certa forma, até mesmo desmoralizando a própria justiça eleitoral do município. Então, diante disso, a gente sabe que existe um prazo para que o TRE possa avaliar essa data de julgamento, mas a gente percebe que após a cassação, já outros vários processos que foram, inclusive, denunciados a posteriori dessa denúncia, que ela já começou a ser investigada desde setembro de 2024, já foram resolvidas, já foram atendidas dentro do TRE, né? Inclusive duas de Alta Floresta, que são casos de vereadores que foram acusados de candidatos laranjas, de repasse de dinheiro, simplesmente já passaram pelo TRE e já foram devidamente julgados. Enquanto essa que seria, a priori, ou talvez a mais importante de todas as sessões, porque envolve, em caso de cassação aí, uma nova eleição no município, está sendo esquecida pelo TRE. Então, existe sim um sentimento de urgência por parte da população que não aguenta mais saber se o prefeito permanece, ou se vai ser retirado do cargo por força da lei. Entendi. E só para a gente entender aqui, quem foi afastado, né, que foi denunciado, foi o prefeito Chico Gamba, que é do União Brasil, e o vice-prefeito, né, o Robinson, né, os dois foram afastados, mas você está trazendo para a gente que eles continuam lá na normalidade até o TRE tomar as medidas. Porque pelo rito, né, processual, eles têm o direito de permanecer no cargo até o julgamento no pleno, né, ou não sei se seria por videoconferência, dentro do TRE. E aí você é jornalista, e aí eu vou pedir para o Richard colocar aqui esse documento que você está com ele em mãos, porque esse documento que você tem em mãos foi o pontapé aí inicial de toda essa história, né? Você... como jornalista, você começou a identificar algumas situações que você não concordou. Você foi muito corajoso, né? Porque Alta Floresta é um município pequeno, né? Ele é prefeito. Pequeno, mas bem, em termos políticos, bem acirrado, né? A questão toda, a denúncia foi apresentada junto à Delegacia Municipal de Alta Floresta no dia, olha lá, 12 de setembro. A eleição foi em outubro.
São 10 páginas de denúncias, certo? Onde a gente apresenta, através de vários gigabytes de provas e mais o texto todo, esclarecendo tintim por tintim a denúncia, crimes eleitorais, improbidade administrativa, uso da máquina pública, abuso de poder político, econômico, abuso de autoridade, corrupção ativa e passiva, concussão e uso indevido das redes sociais. O uso indevido das redes sociais foi o crime usado pela Justiça Eleitoral para caçar. Esse único crime, que é o uso indevido dos meios de comunicações, foi o que caçou o prefeito. Esses outros crimes que foram também denunciados estão sendo já investigados e corre um processo paralelo a esse, por improbidade, que vão culminar aí numa possível, independente do resultado no TRE, o prefeito já irá responder, junto com o vice e os demais envolvidos. Tá? Mas vai ser outra... Por que surgiu a necessidade de eu fazer uma denúncia? Durante os últimos 6 meses do início do ano de 2024, eu comecei a ser cooptado por um emissário do próprio... um emissário da administração pública que tem relação com o deputado Faisal Khalil, que é assessor direto do deputado Faisal Khalil em Alta Floresta. Esse emissário, que também tem intrínseca relação e convivência lá com o prefeito, o vice-prefeito, que na época era secretário de gestão, ele começou a comparecer na minha residência, me trazendo presentinhos, canecas, chaveiros, porque ele tem uma página de fofocas que se chama Alta Floresta 1000 Graus, certo? E essa página, na época, já tinha 60 mil seguidores. Além da página oficial, ele tinha uma página de 30 mil seguidores. Um suporte, né? É a página off, que eles chamam. Onde, desde que ela foi aberta, eles faziam já aquele chamamento: olha, se qualquer coisa acontecer com essa página, vocês já sigam a off, que nós vamos continuar por lá. Mas tudo isso não passava de uma estratégia premeditada, já desde quando a página foi criada, para esses fins eleitoreiros de 2024. Então vamos entender aqui. Justamente pela relação intrínseca que eles já mantinham entre o prefeito e o deputado Faisal, porque é o sustentador da Então, assim, para você entender, nós temos aqui uma página de entretenimento que é acho que é uma das mais acessadas, que é o Perrengue. Lá em Alta Floresta, nós temos essa página, né? Alta Floresta 1000 graus. Que aí é memes, vídeos, seria isso. E aí criaram essa de suporte, caso derrubasse, sei lá. Exatamente. Né? Só que aí você apontou para a Justiça Eleitoral que essa página, do nada, se transformou na página do Chico Gamba. Né? Aquela é a página oficial, pessoal do prefeito, com 6.300 seguidores, que foi criada, salvo engano, não sei se dá para ver a data, foi criada há pouco mais de 3 anos, 4 anos atrás, certo? Já essa página, com 30 mil seguidores aqui, ela é uma página que foi transmutada da noite para o dia. Ela se chamava Alta Floresta 1000 Graus. Ela foi criada em março de 2023, essa. Exato, certo? Então já vai aí 2 anos e pouco com 6 mil seguidores. 6 mil. O prefeito do município. Essa outra página aqui se chamava Alta Floresta 1000 Graus Off e tinha 30 mil seguidores. Inclusive no hall de seguidores aqui nós tínhamos promotores de justiça, a delegada regional de Alta Floresta, juíza do município. Porque era uma página de entretenimento, Era uma página de entretenimento. Os policiais do município, as autoridades, os advogados do município, né, os empresários, todo mundo seguia. Ninguém nunca imaginou um dia ser surpreendido com uma página transmutada em um candidato político. Inclusive, essas autoridades acabaram servindo de testemunha de acusação na peça. Quando a denúncia foi feita, eu jamais imaginava que isso acabaria tomando esse volume. Porque ao descobrir que a página, a perícia técnica da investigação feita pelo NACO aqui, através de Cuiabá,
constatou que realmente a página era Alta Floresta Mil Grau e passou a se chamar Chico Gamba. Essa investigação foi feita junto à Meta, junto ao Instagram. E aqui, ó, a data dela tá a criação, né? Dezembro de 2020. Então... que aí foi o dia que criaram para o suporte, né? Exatamente. Dezembro de 2020 é o ano em que o prefeito entrou na prefeitura. Ficou até 2024 o primeiro mandato. Entendeu? E sempre houve essa íntima relação entre... Aí imagina, né? Você está seguindo lá o perrengue... Ou o site RD News, vendo notícias, do prefeito. Aí do nada você tem um político na foto. Eu, ao longo dos últimos 3 anos, eu produzi mais de 60 matérias mostrando as mazelas da administração do prefeito Chico Gamba, entendeu? Não existe nada pessoal, mas existe algo assim que há uma dissonância entre o que ele promove no município e o que eu revelo, né, dentro da administração dele, várias denúncias contra secretários deles e principalmente esse vice-prefeito que foi secretário de gestão, né? Para começar, em 2022, o vice-prefeito foi nomeado. Ele era secretário de gestão e governo do município, mas mantinha, antes mesmo de assumir como secretário, uma ONG, uma entidade, uma empresa, na verdade, com CNPJ, chamada Amazon Lab, mantinha um contrato de 5 anos com o município. E mesmo sendo conhecedor da questão, que o Estatuto do Servidor não permite que qualquer funcionário da prefeitura mantenha contratos da sua empresa com o município, ele continuou na pasta. Entendi. Entendeu? E o prefeito... foi feita denúncia no Ministério Público, até hoje não se sabe por quê, foi levado provas, não foi investigado, mas ainda há tempo, né? Tudo isso é muito material também que pode ser remetido ao Tribunal de Contas. E as provas são cabais, são Então, nesse momento, o que derrubou o prefeito? Derrubou, né? Que não derrubou ainda, né? Tá aí, né? Foi cassado. Exato. É essa questão desses 2 perfis. Nesse momento é isso, né? Que o TRE tomou a medida. Sim. E aí vocês estão cobrando, né? Que as pessoas às vezes assistem o programa e falam, mas você que está em casa, mas o que esse cara quer, né? Você falou que não tem problema pessoal com o prefeito nem nada. Mas o que eu estou entendendo que você está cobrando é essa celeridade, né? Porque a cidade fica assim, meio que de stand-by, não fica? Eu quero acreditar que nós estamos às vésperas, né? De uma data a ser aí... marcada pelo TRE para que esse julgamento venha sanear aí todas as expectativas. Mas seria isso, né, Dani? A questão da celeridade. A questão da celeridade, porque está se tornando estranho, né? Apesar de que nós sabemos que houve um pequeno atraso com relação à mudança na presidência do TRE, isso pode ter atrapalhado. A relatoria foi para a mão de um desembargador, que era o Luiz Otávio, certo? E aí agora, recentemente, foi repassada para a mão do Marcos Machado, o vice-presidente do TRE, que, inclusive, isso aconteceu porque um segundo processo que tem o mesmo teor e é um processo de reconvenção das eleições, certo? Tem o mesmo conteúdo da minha denúncia, já estava nas mãos do Marcos Machado. Aí o Luiz Otávio, eles justificaram que seria melhor que o Marcos Machado desenvolvesse essa relatoria. Então, esse vídeo aí, por exemplo, foi inclusive quando a defesa do... 28 de março. Quando a defesa do prefeito veio aqui, ele mesmo foi o divulgador da cassação dele. Ele ficou surpreso e gravou o vídeo na hora. Até o Cirineu comentou com a gente aqui, né? Falou, Grace, a gente nem estava sabendo, inclusive era segredo de justiça. Ainda é segredo de justiça esse processo? Não, deixou de ser segredo. A partir da cassação deixou de ser. Deixou ser segredo de justiça. Então a população pode ter acesso, pode se inteirar mais do que ainda... Até a fase de investigação ainda em andamento pelo MP... até a fase processual, onde eles tiveram amplo espaço e direito de defesa. Eles, inclusive, o doutor Cirineu veio aqui alegando que não foi dado. A juíza rebateu isso, tem o vídeo da juíza falando isso, rebateu isso e diz que todos
todas as vias foram respeitadas, né? Inclusive, daí eles tentaram um embargo, os embargos foram rejeitados e com aplicação de multa ainda, e que se eles insistissem, foi aplicada uma multa de R$3.000, pela forma como o vice-prefeito apresentou o embargo, e seria aplicado mais R$10.000 caso eles insistissem em continuar tentando embargar, porque na verdade eles eram só embargos protelatórios, e a juíza local entendeu isso, entendeu? Ela queria que ele já apresentasse o recurso para que fosse remetido aqui e que a coisa andasse. Entendi. Agora, Dani... Então, esse ganho de tempo para eles está sendo bem vantajoso, né? Está sendo uma vantagem aí que... Certo. E Dani, assim, para a gente encerrar, eu queria que você me contasse como que está lá a Alta Floresta em relação a esse clima, né? Por exemplo, quando tem uma situação dessa, assim, em stand-by, pendente ali, a relação da população, a questão dos investimentos, né? Como que faz para chegar a investimentos, para fazer obra? A Alta Floresta está tudo em suspenso, tudo parou, entendeu? A questão de emendas, nós temos, por exemplo, hoje lá uma obra em andamento, que seria a Feira Livre. A partir do momento que houve a cassação, a obra estacionou, certo? A empresa que estava tocando a obra, não sei se por qual razão financeira, desistiu do contrato, o segundo colocado vai assumir. Já são mais de 100 dias também de aguardo desde o início, basicamente na mesma época que foi cassado, foi lançada a obra da Feira Livre, que era uma obra lá com emenda do deputado Nininho, e era uma expectativa muito forte da cidade, porque a Feira Livre lá nós estávamos falando aqui da Praça do Avião, bem em frente à Praça do Avião. Fomenta bastante a economia local. É um encontro dominical de Alta Floresta. Todo domingo, às 6 horas da manhã, as famílias vão para a Feira Livre ali. E aí parou? Parou a obra, está paralisada. O que eles conseguem lá fomentar e o que eles mais gostam de fazer lá é festa. Teve recentemente uma exposição, que é a Expo Alta, certo? Que foi feita com R$2 milhões, sob protesto da Câmara de Vereadores, de alguns vereadores, apesar de que a maioria aprovou, e com emendas de parlamentares aqui, certo? Deputado Faisal Calil destinou R$1 milhão. Me parece que o presidente da Assembleia mais R$1 milhão. Ao todo, como não existe uma prestação de contas e ninguém tem como saber quais foram os gastos reais, foram 4 ou 5 cantores lá com cachês variando entre R$200 mil e R$450 mil. A gente não tem como saber. Mas é uma festa que, se você observar, se foram gastos R$5 milhões, se foram destinados R$5 milhões, não foram gastos R$3 milhões. Porque ficou muito aquém daquilo que se esperava, né? Transformaram um reduto lá num celeiro gastronômico com um picadeiro de rodeio no meio e um palco de shows. Não existia qualquer empresa com maquinário, exposição de bovinos, exposição de caprinos, de suíno, como se deve pensar que seja uma exposição agropecuária. Entendi. Entendeu? Então só teve um nome de exposição, mas foi um evento, um lugar de shows. Certo. Ô Dani, eu quero te agradecer por você ter vindo aqui, quero te parabenizar pela sua coragem, porque a gente que é jornalista da capital, a gente tem um pouco mais de suporte, assim, tipo, tem outros colegas, tem muitos veículos, mas quando você trabalha, eu sou do interior do norte do estado, e quando a gente trabalha no interior, a coisa aperta mais, né? E a gente não é servidor público, a gente trabalha do dia a dia, né? Então, quero te parabenizar pela sua coragem. Eu acho que as respostas estão aí, né?
e por você ter vindo aqui contar como está a nossa querida Alta Floresta, que a gente tem muito carinho por ela, a gente quer que resolva logo, né? Eu que agradeço, Gleide, mas dizer também que a gente conta também com um arco de proteção aí. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer muito aí ao Sindijor, na pessoa do nosso presidente, o Itamar Perenha, né, que se colocou à nossa inteira disposição, inclusive nessas eleições, devido ao número de matérias que eu produzi para mostrar todas as improbidades que incorreram antes na gestão anterior. Eles me processaram 6 vezes. E aí, graças à assessoria jurídica do Sindijor, né? Entendeu? Que tem um convênio hoje com o Instituto Vladimir Herzog, lá no Rio de Janeiro, na pessoa do Dr. André Mateus, e também do Rogério Florentino, quero lembrar todos os nomes aí pertinentes, foi o que me cercou, o que me garantiu juridicamente que eu pudesse brigar de igual para igual. Entendeu? Porque esses poderosos são assim, eles olham para você e falam, não mexe comigo que eu te processo. E processa mesmo. Com o nosso dinheiro, eles têm 40 advogados ali à disposição para lamber a sola deles. Entendeu? Então, essa é a questão. Nós não devemos nos acovardar, nós não podemos, de forma alguma, nos retrair, porque alguns querem nos calar a boca, né? E a verdade está aí, a verdade está posta em provas, em documentos. O eleitor também tem que acompanhar, né? Precisa acompanhar, precisa saber que... Saber quem que são os... Por mais que tenha havido uma votação expressiva, mas a que custo? Né? A honestidade do candidato foi corrompida, entendeu? Ele causou, ele promoveu uma campanha desigual. Então, e aí é que tem que prevalecer a justiça, né? A justiça sobre o fato de que a juíza do caso, só para definir tudo aqui, dentro do processo dela, ela emitiu uma frase matadora. Abre aspas. Ela colocou assim, uma campanha proba começa... Não. Uma administração proba começa na campanha eleitoral. Se ele foi capaz de fazer isso dentro da campanha eleitoral, agir com esse nível de desonestidade, o que ele não faria dentro da administração pública? Essa é a questão. O eleitor tem que ficar atento. É isso que o povo tem que lembrar. Dani, obrigada, viu? Bom retorno para você. Obrigada por ter escolhido nosso programa para vir aqui. Obrigado, agradeço ao Romilson. Você tenho muito carinho por você. Fiquei conhecendo meu ídolo. E obrigada por você e parabéns pelo seu trabalho. São pessoas assim como você que ajudam a gente também a ser corajosos, a enfrentar as coisas do dia a dia. Obrigada, viu? E olha, para você que foi com a gente até agora, obrigada pela sua audiência. Eu vou deixar aí as redes sociais do Dani Bueno para você acompanhar o trabalho dele e acompanhar o desenrolar da história, porque às vezes o site RD News vai, claro, nós vamos ficar acompanhando também, mas aí o Dani lá vai dar o primeiro start para toda a imprensa de Mato Grosso saber o que está rolando, tá? Vamos acompanhar para ver o que o TRE vai decidir. Gente, um abraço, segue a gente nas redes sociais, tá bom? Tchau!